Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer esse vídeo para explicar um tema que a gente já deu e vou alimentar para vocês poderem relembrar. Vou alimentar o Moodle e vou falar sobre a aplicação do estudo de micro-organismos em saúde e agricultura. Roteiro, vou falar a introdução, objetivo, desenvolvimento e algumas considerações finais a respeito dessa aula. Antes de a gente situar os micro-organismos, é importante que a gente uma unidade, o que significa disciplina, é uma unidade de tamanho, em que os organismos, de acordo com seus tamanhos, eles foram classificados. Então, a unidade de micro, ela vai até 1 milímetro dividido em 1000 partes, né? Então, aqui nós temos a classificação de algumas vidas que nós temos no solo e até mesmo no planeta, que executam funções biológicas essenciais, que poderiam estar agrupados dentro de um grupo chamado de micróbios, né? Mas que eles são subdivididos em microbiota, microfauna e mesofauna. Dentro da disciplina, classicamente, nós estudamos, né, aqui as bactérias, que ficariam dentro do grupo das microbiotas, a fauna, a microfauna, né, os fungos, os nematóides, os protozoários, os rotíferos. Os vírus, talvez, né, eles estariam dentro de um outro grupo. Ele não é considerado um organismo, mas ele ainda é muito menor que uma bactéria aqui, né? Então, a unidade de medida dele é dado em nanômetros. E assim por diante, aí você vai ter meso, macro, megafauna, em que vão ter tamanhos e proporções das dimensões do corpo superiores. Então, os fungos, algas e bactérias poderiam ser chamados de micro-organismos, porque eles são menores que 1 milímetro. A microfauna, representada por protozoários, rotíferos e nematóides, que são menores que 2 milímetros. A mesofauna, representada por ácaros, colêmbolos, equitrídeos, né, que tem de 2 a 10 milímetros, e aqueles que são maiores que 10 milímetros são chamados de macrofauna, representados por bactérias, cupins, formigas, coleópteros, aracnídeos, miriápodes e outros organismos maiores que a gente conhece e que a gente identifica hoje no mundo. As funções dos organismos, eles estão com os resíduos que são produzidos pela natureza, resíduos de diferentes categorias, categoria mineral, animal, vegetal, em que os micróbios são capazes de decompor e devolver esses nutrientes, esses componentes que fazem parte da matéria, da constituição química desses organismos vivos ou mortos, em que eles depositam, eles devolvem para a natureza, realizando o que a gente chama de ciclagem biológica. Os materiais vivos, orgânicos, né, são basicamente são representados em uma origem vegetal ou animal, e quando ele se degrada, processo de degradação, ele pode ser físico, pode ser mecânico, ou ele pode ser enzimático, né, mobilizado por enzimas produzidas por fungos, bactérias. E durante esse processo de degradação, o produto final, ele é chamado de humus. E esse humus vai ser um banco para fornecimento de nutrientes e um banco para melhoria de propriedades físico-químicas dos solos. Então, tudo aquilo que se decompõe, que se deteriora, ele vai se transformar nesse humus, e esse humus é o produto final, do processo de degradação. Então, por isso que a gente não pode colocar o material orgânico puro, eu preciso passar por um processo de degradação dele, de decomposição, de conversão dele em humus, e é esse humus, depois de mais ou menos 2 a 3 meses, que os resíduos que você utiliza de fonte animal ou vegetal, eles decompõem, você vai devolver para a planta, vai devolver para ser utilizado como adubação. A ciclagem de nutrientes, os micro-organismos também têm importância e energia, né, e fixação de nitrogênio, atmosfera, o nitrogênio 3 ligações, outro nitrogênio, que é o N2. Os micróbios, eles fixam, não somente dentro no grupo das leguminosas, nas leguminosas em específico, a gente vê nódulos nas raízes, que são símbolos dessa fixação desse nitrogênio. Lembrando que essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas são habitantes naturais dos solos, e assim que você coloca uma espécie vegetal, ela vai fixar.
Não somente em leguminosas que ela fixa, em leguminosas a gente é visível a sua atuação pela presença de um nódulo, ou seja, é uma característica benéfica. Mas em outras plantas, capins, crucíferos, outras espécies vegetais, vocês encontram também bactérias associadas às raízes que fixam esses nutrientes e que devolvem o nitrogênio, o fósforo, o potássio, né, o magnésio, o cálcio, que são essenciais para o desenvolvimento da planta, os chamados macronutrientes, além dos micronutrientes, boro, manganês, zinco, que também têm funções metabólicas essenciais para o vegetal. E aí micróbios vão auxiliar nessa absorção. Eu sempre costumo dizer que os micróbios, eles são como se fossem a ponte de ligação do nutriente, que ele fica sempre dissolvido numa solução do solo, e aí a planta vai absorver. E essa conexão molecular é dada pela presença desses micróbios, de fungos, de bactérias, que auxiliam as plantas no processo de absorção. Quanto mais micróbios, quanto maior a diversidade próximo da risosfera, próximo das raízes das plantas, melhor vai ser a absorção e, consequentemente, ela vai crescer mais, vai produzir os seus componentes com maior vigor. Outras funções é a produção de compostos complexos que contribuem para a agregação do solo, a decomposição de compostos estranhos, compostos xenobióticos, né? Então, tudo aquilo de ação antrópica que prejudica a agricultura, que prejudica a vida do homem no planeta, os resíduos de lixo em aterros sanitários, os resíduos de adubação química, muitos desses excessos, dessas moléculas são tóxicas, resíduos de vazamentos de petróleo em ambientes marítimos, resíduos de agrotóxicos, fungicidas, inseticidas, herbicidas, eles podem ser degradados através de complexos enzimáticos oriundos de micro-organismos. E aí, consequentemente, devolve, degrada, separa em várias porções e faz com que a molécula perca a sua ação toxigênica, né? Ou a sua ação desse composto estranho que é lançado no ambiente. Então, existem até empresas que comercializam populações, bactérias específicas que têm essa função de fazer remediação de áreas degradadas por esses poluentes no ambiente. O controle biológico de pragas e doenças, né, a gente sabe que esses dias eu vi um vírus para controle de fungos que são patogênicos em plantas. Então, vocês têm várias características de fungos contra nematóides, bactérias contra fungos e vice-versa. Tudo vai depender dessas relações. A descoberta desses controles, desses agentes de controle biológico, geralmente vai estar próximo ao sintoma da doença, da praga que você vai encontrar. Então, no corpo, coabitando no corpo de um inseto, você vai encontrar um agente ali de controle biológico. É essa forma que o homem tem de detectar, de isolar esses organismos e utilizá-los, multiplicá-los em grande escala para controle de pragas e doenças. No planeta, a gente sabe que existem organismos que são produtores, né? 75% do planeta é coberto por água, oceanos, e aí os vegetais, os fitoplânctons, né? São aqueles organismos que ficam ou fixados no solo ou ficam flutuantes na água, em que eles pegam a radiação solar. Essa radiação solar vai ser o agente que vai pegar o CO2 dissolvido, ou na água, ou no ar, no caso dos vegetais em planta terrestre, que pela fotossíntese vai transformar esse CO2 em uma molécula de açúcar, e que isso vai ser a base para a cadeia e as relações entre os seres vivos. Nessa imagem, o meu intuito é mostrar essas relações. Um caramujo que se alimenta de um vegetal, e depois vocês vão ter lambaris que vão se alimentar de caramujos. Então, são diferentes categorias. Aqui nós temos um organismo herbívoro que come esse vegetal, depois nós temos um consumidor primário representado pelos lambaris, e depois peixes maiores se alimentam dos lambaris, que seriam um consumidor terciário, e depois uma ave à margem do rio, né, um tucano, né, um pelicano, vai se alimentar desses peixes maiores,
que vai representar um consumidor quaternário. Então, essas categorias onde abrangem animais herbívoros, abrangem diferentes categorias de consumidores em que eles mantêm as relações entre número de espécies no ecossistema equilibrada pelo fato dessas relações entre consumidores, entre produtores, consumidores que nós temos no planeta. Em muitas situações, o desencadear de uma praga, ela é decorrente de algum tipo de distúrbio que o homem faz que prejudica essas relações entre esses seres. Às vezes a gente vê naqueles canais Discovery Channel e fica, né, com muita pena quando você vê um leão se alimentando de uma presa, né, de um outro animal herbívoro, ou um animal doente, um cervo, mas isso é a base da sustentabilidade do equilíbrio entre as espécies. A forma de agir, a natureza de cada indivíduo vai fazer com que não hajam distúrbios de número de espécies sobrepondo outras. Quando isso acontece, caracteriza as relações sociais que vão prejudicar as relações com outros seres. Então, a gente encontra, agora você ouve muito falar do caso da capivara, do javali, né, que a gente tem surtos que entram dentro das lavouras e destroem as plantas. Então, essa questão de equilíbrio entre as espécies vão ter consequências para as vidas no equilíbrio no ecossistema. E aqui os consumidores que eu estou falando, né, que é mais ou menos isso. E aí, dentre todos esses processos, nós falamos das relações entre um produtor vivo, um consumidor primário, secundário, terciário, quaternário com a água. Nós temos quando esses organismos vivos eles morrem, ou os seus dejetos, os seus resíduos produzidos, eles são alvo do processo de desintegração que eu falei no slide anterior, que é o processo de decomposição do material vivo. Então, os bactérias e fungos e vírus são grandes responsáveis por esse processo de ciclagem, decomposição, produção desse humus e devolução para a natureza daquilo que os seres exploraram. Então, fazendo com que haja um saldo nulo, né, um saldo em equilíbrio durante esse processo. Esse saldo ele só não é nulo por causa das relações que nós temos no planeta do homem com as ações antrópicas, fazendo com que, talvez inconscientemente, ele faça com que uma espécie progrida em detrimento de outra, né, se multiplique em detrimento de outra. Então, aqui, os organismos que eu falei para vocês, as plantas, como produtores primários, aqui os fungos, bactérias, associados aos restos de raízes, exudatos, filoplanos de folhas de plantas, e eles vão se alimentar e ali, em troca desse alimento, ele vai fornecer algum tipo de função para as plantas, né? Como a gente tem no caso das bactérias fixadoras de nitrogênio, no caso dos fungos fixadores de fósforo, e ampliam a absorção de água por essas plantas, eles têm funções que dão em troca dessas associações positivas. E aí nós temos outras cadeias de organismos com, né, diferentes categorias e que vão manter com que os indivíduos eles fiquem em equilíbrio. Aqui nesse grupo, né, que nós temos, macrofauna é representada por esse nível trófico mais alto aqui, né, os ácaros, predadores, os mamíferos e pássaros. Os organismos maiores são grupos tróficos, consumidor primário é um grupo trófico, consumidor secundário é um grupo trófico, e que vai fazer com que isso aconteça. Aqui algumas representações de ilustrações a respeito de gêneros de algumas bactérias. Elas são seres unicelulares, que podem ter diferentes tipos de arranjo na natureza, formas, né, que é um formato de espirilo, baciliforme, formato mais esférico, e que vão ter funções ou positivas ou negativas, no caso de salmonela, né, causar algumas doenças, Clostridium. Aqui, Bacillus é uma bactéria usada para controle biológico de insetos, e tem algumas espécies que causam doenças em humanos, ou seja, dependendo do gênero, ele pode ter alguma função positiva ou negativa.
Aqui, as bactérias em formato de coco, agrupadas, né, os vibriões do cólera, né, ele tem um formato de salsicha, e ele tem aqui um pedúnculo um pouco mais extenso. Os espiroquetas, né, o caso das bactérias do milho, né, o espiroplasma, o fitoplasma, né, que causa os enfesamentos do milho, ele tem esse formato de espiral quando a gente observa em microscopia eletrônica de varredura, que é esse caso. E aqui, bacilos, né, então, aqui tem bacilos que causam tuberculose, assim como tem bacilos que auxiliam, que são importantes para a produção de iogurtes, né, pela indústria. Os fungos, né, a grande maioria dos fungos são microscópicos, mas muitos deles são conhecidos por nós pela característica de serem macroscópicos, né. Eles pertencem basicamente a duas divisões, divisão ascomicota e basidimicota, e alguns deles têm um formato orelha-tipal, que não tem pedúnculo, e aqui ele tem esse pedúnculo. Alguns fungos eles se associam com algas, onde a alga faz a fotossíntese e fornece fotoassimilados para o fungo. Em troca, o fungo permite com que a alga viva, sobreviva, se desenvolva, proteja essa alga contra a dessecação. E essa associação entre esses dois grupos dá-se o nome de líquen. E aqui nós temos um exemplo de um sintoma e uma progressão de um fungo bolor verde causado por Penicillium. E esse bolor verde, ele, assim como várias culturas, muitos fungos na natureza que deixaram de ter aquela função de degradação, né, degradação do material orgânico, eles tiveram uma relação parasitária, decorrente daquela relação de desequilíbrio do homem, algum tipo de fator antrópico que o homem fez, ocasionou essa relação, essa evolução do parasitismo desse fungo, que antigamente tinha uma função de degradar tecido morto, passou a degradar e infectar tecidos vivos, causando doenças de plantas. E desses fungos, a grande maioria são multicelulares, né? E aí nós temos o caso das leveduras, que tanto causam doenças em animais, quanto são utilizados na indústria, são exemplos de fungos que são unicelulares, só possuem uma única célula. Então, nós temos, dentre os organismos, os micro-organismos que a gente conhece no planeta, organismos unicelulares, procariontes, que envolvem algas, cianobactérias, né, que não possuem cloroplasto, possuem um pigmento fotossintetizante, que permite ela fazer fotossíntese, e ainda dentro desses procariontes nós temos as bactérias, e aí nós temos bactérias que causam doenças em humanos, bactérias que a gente utiliza na indústria para a produção de derivados, bactérias que causam doenças em plantas, e todos esses organismos são unicelulares. E dentre eles, alguns são resistentes a condições extremas, que seriam chamados pelas arquibactérias, e aqueles que são a grande maioria, são as eubactérias. E aqui, os dois grupos têm a ver com essa explicação inicial que eu dei. As autotróficas seriam as bactérias que fixam nitrogênio, as cianobactérias, antigamente chamadas de algas azuis. E os heterotróficos são aqueles que sempre precisam de uma fonte de carbono externa, que é característico desse grupo de bactérias. Então, nós temos esses dois tipos para os procariontes, para as bactérias. Lembrando que bactéria procarionte não tem nada a ver com protozoa. Protozoa é um eucarioto, né, um protista que vai estar dentro desse grupo, que ele tem membrana que envolve o núcleo, ele tem uma série de características, né, membrana que envolve o núcleo, organelos especializados, que são as características dos eucariontes. E esses grupos de eucariontes, eles têm organismos que são unicelulares, como eu falei para vocês, os protozoários, que são chamados do grupo dos protistas. Veja, não confunda, às vezes o nome é muito parecido, procarionte e protista. Ele, na verdade, pertence a esse grupo dos eucariotos. E eles fazem tanto, aqui nós temos dentro desse reino, nós temos as algas, e aqui são as algas marinhas e todas as divisões de algas que a gente conhece, algas macroscópicas, que fazem fotossíntese, e outros seres que não fazem fotossíntese, como os protozoários, né, ameba,
você vai encontrar esses seres que são heterotróficos, precisam de uma fonte externa de carbono. E aqui ainda, como eucariontes, aqui está pluricelular, mas existem alguns fungos, poucos grupos de fungos que são unicelulares também. Mas a grande maioria é pluricelular e eles são heterotróficos. Não existe nenhum fungo autotrófico, nenhum fungo que faz fotossíntese. Não existe nenhuma exceção com relação a isso. E fora isso, ainda falando sobre micro-organismos, o terceiro grupo importante que a gente vai estudar dentro da disciplina, os organismos acelulares, por que acelulares? Porque ele não tem membrana celular, nem parede celular, e nem citoplasma e núcleo, organelas especializadas em núcleo. Os vírus são parasitas, e isso fez com que eles fossem parasitas de plantas, de células de vegetais e células de animais, e até de micróbios, né? Vírus, isso acontece. Por quê que isso acontece? Porque eles não têm as organelas, não têm o citoplasma organizado, a única coisa que ele tem é uma capa proteica, uma membrana que protege essa capa, né, que a gente chama, que os vírus têm um nome específico, né, para essa membrana que é roubada do hospedeiro ou da organela, onde ele fica parasitando, e no interior ele tem o seu material genético, de DNA ou RNA. E aí a quantidade o genoma dele é bastante particular, bem diferente, o número de genes em relação a outros seres. Ele só tem aquilo que é necessário, né? A lei da economia genética. E agora, falando sobre saúde, é importante a gente imaginar que o dinheiro, pelo fato, né, da gente tocar e o dinheiro passar pelas mãos das pessoas, ele é considerado, e não é um mito, é uma realidade de que ele possui uma grande quantidade de micróbios. E aí uma forma de você coletar esses micróbios, essas centenas de bactérias que a moeda, que o dinheiro possui, é com o suave, com um cotonete que você passa sobre a superfície e coloca na água, e aí essa água você risca na placa e isola para verificar a presença dessas populações. Uma gota, né, de saliva, ela apresenta por pessoas mais ou menos 2 milhões de bactérias. Então, uma pessoa possui de 2 a 3 quilos de bactérias no seu corpo. Então, num beijo, imagine a quantidade de bactérias. Eu sempre brinco com isso, né? A quantidade de bactérias que você troca com essa pessoa. Bactérias que são importantes, né, para o processo digestivo, bactérias que podem causar doenças, né, que podem ser transmitidas pela gota da saliva e até mesmo outros micro-organismos diferentes de bactérias. No banheiro, normalmente uma das questões que nós temos é de deixar desprotegidas as nossas escovas de dente. Então, no momento que ele fica desprotegido, essa mosca é chamada de Gray Flyer, chamada de mosca dreno, é uma mosca que habita e se desenvolve classicamente nos banheiros, e esse tráfego que ela faz, que ela vem aqui, ó, é onde está cheio de ovos, essa parte escura, cheia de ovos dessa mosca, em que uma vez por mês é importante fazer essa limpeza e reduzir essa população. E aí o que ela faz? Ela voa daqui, senta na escova e deixa ali mais ou menos 10 milhões de bactérias no momento que ela senta na escova. Uma forma de você tratar, você pode usar uma substância sobre a escova para mantê-la limpa, que é o gluconato de clorexidina. É uma das opções para essa situação. Ao lavar a escova, às vezes você está com a mão suja e a gente tem sempre o costume de passar o dedo. Então, isso é uma forma de você estar contaminando aqui um objeto em que você leva a boca e que depois pode transmitir doenças. A mesma coisa existe em procedimentos, né? Então, a questão de você fez número 1, número 2, fez xixi ou fez cocô na privada, é importante que você tampe a privada, porque os aerosóis da água, né, que entram em alta pressão para levar esses dejetos para o seu sistema de esgoto, ele eleva e ele fica flutuante. E você vai inalar esses componentes, esses micróbios que podem ser liberados. Então, ele é considerado um erro quando a gente puxa a descarga e deixa a tampa aberta. A tampa aberta serve para fornecer essa proteção da elevação, que ele chega até 6 metros de altura, da elevação desses aerosóis que a gente
muitas vezes não enxergam. A tábua de passar carne é um bom meio de cultura. À medida que vai passando o tempo, os resíduos que ficam, mesmo você lavando, eles vão se proliferando na tábua de passar, tábua de carne, desculpa, passar carne, nada a ver. E aí se recomenda sempre, para você cortar os legumes, as verduras, as frutas, utilizar uma tábua de vidro, que ela seria mais, sanitariamente, você teria menor população microbiana. Outro grande vilão, esses dias eu vi um médico falando que ele tem uma série de conservantes e produtos que é um crime, né? Então, ele recomendando que não comesse por esses aspectos de saúde, salsicha, no sul a gente chama de ervilha, né, que a gente usa para cachorro-quente, recomenda-se que nunca comer essa salsicha crua. E, geralmente, você procurar no YouTube os vídeos de como produz as salsichas, dizem que o processo não é uma coisa muito bonita de se ver. Tudo aquilo que sobra do resíduo do abate, eles reaproveitam com a fabricação da salsicha. Então, recomenda-se que se faça a fermentação por 5 minutos, porque a salsicha crua, ela possui a presença dessa bactéria chamada Listeria. Aqui, uma foto de uma bactéria extremamente importante, bastante conhecida de vocês. Quando eu falei do dinheiro, quando eu falei de contaminações envolvendo coliformes fecais, a gente está falando dessa bactéria gram-negativa aeróbica, onde 80% do coliforme fecal, quando você vai fazer suas necessidades e não lava as mãos, você vai ter gastroenterites, que nada mais é a desinteria, dor de barriga que a gente encontra. Então, essas bactérias fazem fermentação da lactose. Eu posso fazer um teste para detecção, existem vários caldos ou meios de cultura que permitem vocês observarem em líquidos, em sólidos, né, sólidos dissolvidos em água estéril, ou componentes, né, da alimentação, em que você pode detectar se no processamento o alimento foi ou não contaminado por essa bactéria que tem essa função, que ela pode causar a morte, né? No passado, muitas pessoas, por causa dessa questão de higiene, essa bactéria provocou muitas mortes por uma questão de falta de conhecimento. Então, considerando nós estamos no ano 2020, nós tivemos, só considerando depois de Cristo, né, muitas informações, grandes passos da ciência e grandes passos do conhecimento, eles permitiram a civilização caminhar, seguir um caminho evolutivo, um grande salto. Demorou tanto tempo, né? O que eu quero dizer é que demorou tanto tempo de 2000, do ano zero para 2020, só a partir de 1950, 1910, que grandes descobertas foram feitas pelo homem que melhoraram a qualidade de vida, né? Basta a gente imaginar a perspectiva de vida da mulher, do homem no passado, antes de 1900, né? Na época do descobrimento do Brasil, em 1500, quando os portugueses chegaram. Imagine como que era essas relações, pela falta de conhecimento de vida microbiana, por falta de conhecimento sobre condições de higiene, sobre a escassez de informações relacionadas à medicina, às ciências como um todo, à agricultura como um todo. Então, a gente às vezes tem que imaginar, principalmente quando a gente age de uma maneira a levantar bandeiras que parece que a gente está na época do período feudal, né? Levantar bandeiras de ódio com relação à mulher, né? Relações de misoginia, relações de racismo, né? Relações, todos os tipos de ódios às minorias que nós temos no planeta, gratuito, né? Já que a gente vive num planeta em que todos nós somos seres humanos
e temos particularidades e diferenças entre si, e um grande salto civilizatório é sermos, ter respeito pelo próximo, né? Solidário em relação às diferentes causas, no mínimo, né? Se você discorda, no mínimo, respeite. Aqui é um exemplo de um coliforme K12MG1665, é um isolado de Escherichia coli, e que, né, foi sequenciado e que foi utilizado para estudos, estratégias de controle, transferência de genes, estratégias biotecnológicas. Não somente para essa bactéria, todos os organismos se sequenciam e depois, a partir do conhecimento desses genes, das funções desses genes, se utiliza várias estratégias para melhorar a qualidade de vida do homem. Então, a gente sabe que nós temos a nossa fauna e flora intestinal. No intestino é um local onde você tem essas bactérias e fungos, por que não, que fazem essa absorção. Graças às enzimas dessas bactérias, auxiliam nessa absorção dos alimentos. Na boca, a gente tritura mecanicamente e que depois a gente lança esses compostos para o interior, lança esses compostos para serem absorvidos pelas células do nosso corpo. A corrente sanguínea, ela tem essa incumbência de transmitir esses nutrientes para todas as nossas células e elas serem utilizadas para suas inúmeras finalidades. Tá? Então, a grande maioria dos micróbios, das células que nós possuímos no nosso corpo não são as nossas próprias células, elas são as células microbianas. Aqui é um aspecto, né, que nós encontramos de bactérias, com os padrões de uma bactéria pura, né, em que, notem a questão do EPI, né, ela está usando ali uma máscara e está usando, né, o EPI para proteção da mão, justamente porque está trabalhando, existem níveis de segurança que são necessários a serem cumpridos, dependendo do tipo de organismo que você está trabalhando com sangue humano, com fezes humanas, com origem, produtos de origem animal, né? Isso, eles são passíveis de transitarem e contaminarem e provocarem algum tipo de distúrbio que possa depor contra a vida do manipulador. Outro organismo, né, outro que não é fake, né, a questão do uso, pelo caso desse tráfego, de você esqueceu, então, as questões dos critérios em pleno século XXI, né, ainda a gente tem alguns deslizes com relação à história da higiene, mas que a história do coronavírus, eu acho que tem um aspecto positivo de de criar um start, né, um mecanismo de cuidado específico, tanto com lavar, com água e sabão, e tanto como usar álcool em gel para minimizar essas populações e não contaminar tudo por onde você toca. E aí são grandes vilões da história dos controles remotos e os celulares, né? A gente sempre vai para a privada, vai para o banheiro mexendo no celular. Muitas pessoas, nesses últimos anos, com esses smartphones, enquanto está fazendo suas necessidades, está usando o celular e ali está num ambiente que é contaminado e contamina o celular também. Então, às vezes escapa, né, por uma questão, durante os processos, essa questão de estado de atenção, né? Então, a questão da microbiologia, a questão de contaminações por micróbios, necessita de um alerta, de um estado de atenção, assim como a gente está com um estado de atenção quando a gente chega num ambiente fora da nossa casa, a gente vai comprar alimentos para a gente poder utilizar a nossa casa. A primeira coisa que a gente faz é limpar o pé, muitos locais têm o pé de luva, e a história do álcool em gel e a máscara para tentar se proteger. Outro grande vilão são as esponjas de lavar louça, né? Então, uma vez por semana, mergulhos. Recomenda-se que você deva mergulhar em água sanitária e deixar 1 minuto no micro-ondas essas esponjas, porque os resíduos de alimento ficam ali presentes nessa esponja
e aí isso vai servir de substrato para a proliferação, e aí você vai contaminar ó, as louças, né, o material que você usa para lavagem. Então, e essa esponja ela é considerada um grande vilão, porque ela tem uma imensa quantidade de bactérias no seu interior. Então, ela tem 1 milhão de bactérias a mais que a tampa da privada. Então, para vocês observarem só o quanto de cuidado nós devemos ter com esse componente. Os produtos que são utilizados para limpeza e asepsia, eles são vinagre, né? Você pode pulverizar o vinagre no colchão, ou soluções também no colchão de hipoclorito, né? Com baixa concentração. Sal de cozinha, lembrando que todos os micro-organismos são muito sensíveis ao sal. O hipoclorito de sódio, o bicarbonato de sódio no colchão. O bicarbonato você pode colocar até no guarda-roupa, né? Panos de limpeza, esponjas. O gluconato de clorexidina para escova de dente. O álcool isopropílico para aparelhos eletrônicos, está falando do celular e do controle remoto. Então, esse seria um álcool recomendado para produtos eletrônicos. Até a tecla do computador, né, a tela do computador, né, vocês também podem utilizar o álcool isopropílico. Então, as superfícies, né, sempre depositam poeiras, componentes inertes e sujeiras. Agora, nesse período seco, a gente deixa a janela aberta, rapidamente você vê o chão ou a superfície dos móveis com essa poeira. Então, a limpeza contínua. Lembrando que essa poeira depois pode servir de alimentação para ácaros, componentes que são alergênicos. Então, o que acontece no colchão? Então, quando a gente vai dormir, está suado, as pessoas às vezes têm mania de dormir como chega da rua e vai tomar banho só de manhã cedo. E aí o resíduo de corporal que tem, ele deixa no lençol, deixa no colchão. E isso vai servir de alimentação para a proliferação de ácaros, e esses ácaros vão produzir fezes, e essas fezes serão alergênicos. O suor vai servir de substrato, né, de quem dorme, ou até mesmo de quem não toma banho, enfim. Vírus podem se proliferar, poeira pode se depositar nesse colchão, pode absorver, são espumas. Mofos, né, que são fungos, e principalmente mofos, eles requerem de um período em que a umidade do ar esteja tem uma grande quantidade de ar, e aí ele vai se proliferar. Além de alergias que vão decorrer, bactérias vão se proliferar decorrente dessa interação. Por isso que você necessita periodicamente pulverizar com soluções que você consiga eliminar ou reduzir populações de ácaros, esporos de fungos, células de bactérias. Tá? O bicarbonato de sódio, né, a seco, você pode pulverizar no seu guarda-roupa. Muitos produtos que você vê no supermercado para colocar, para reduzir a umidade, né, que você também tem, isso vai impedir com que prolifere nos calçados e que haja desenvolvimento de mofos nas suas roupas. Tá? Mas né, não só quimicamente, mas essa história de periodicamente você expor as suas roupas ao sol, da mesma forma como eu falei aqui do colchão, o travesseiro, o cobertor, os lençóis, as colchas, deixar isso no sol em contato com muita luz, o próprio colchão no sol, isso é muito positivo do ponto de vista sanitário. O álcool etílico oxida o controle remoto, então ele não é recomendado, e aí recomendado é esse isopropanol que eu coloquei aqui. Pode ser o lenço umedecido de bebê, também tem o isopropanol. E daí você não usa o álcool puro para passar na superfície, né, da pele da criança, que é muito sensível. Então usa o álcool ou isopropanol. E aí no lenço ele possui. Então, se você não quer comprar o álcool, pode utilizar o lenço umedecido e passar sobre o aparelho eletrônico. Então, limpeza uma vez por semana dos controles remotos é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Os telefones fixos também podem ser utilizados e usar essa limpeza. Recomenda-se, né, o brasileiro é famoso nessa história de banho comparando com outros países, principalmente de países de clima temperado, tem um clima frio, e isso dá reflexo no hábito de tomar banho. O brasileiro
principalmente no calor, no frio, né? No frio talvez até menos. Mas ele tem recomenda-se que tome banho uma vez por dia, porque existe micro-organismos indígenas que protegem a pele e que são benéficos também. Mas tem muitas pessoas que, por uma questão de bem-estar, hábito familiar, toma banho mais de uma vez, 2, 3 vezes ao dia. E tudo está relacionado à questão do acesso, estar próximo ao trabalho, né, para poder tomar banho. O ar-condicionado, né, ele tem um filtro que recomenda-se que ele seja feito de 15 em 15 dias, a limpeza desse filtro, lavado, né. Esses dias foi um cara na minha casa que limpou essa parte interna aqui, né, ele tem um equipamento que ele suga toda a sujeira que fica aqui nesse filtro. Esse aqui dá para lavar com água e sabão, né, ele sai, lembrando que isso aqui, junto com o ar, ele vai contaminando o ambiente, que você vai ter espirros, vocês vão ter respostas alérgicas decorrentes dessa poeira que é lançada por esse vento frio. Agora é um período quente, né? Nós estamos vivendo as últimas semanas com calor intenso, quem tem ar-condicionado em casa e não tiver cuidado com a limpeza, isso é um foco de disseminação de poeira, poluentes, alergênicos. A mão, lavar de 8 a 25 vezes por dia, evitar usar o calor seco, por quê? Porque ele pega o ar contaminado que existe no banheiro e joga ar contaminado na sua mão. Então, recomenda-se que você enxugue com um papel toalha, né? Ou você seque, dizem que é mais ou menos 32 vezes quando você chacoalha as mãos, que você precisa fazer para a água ir embora, pensando numa questão mais ecológica de não usar o papel para limpeza. Mas aqui você está bombardeando uma mão que você limpou num ambiente sujo e com moléculas, com organismos, mesmo quente, né, com organismos maléficos. O mofo, né, então nas paredes, porque geralmente essa pata você não tem nenhum tipo de proteção para entrada de umidade, e às vezes você tem infiltração dessa umidade pela parede, e se tem umidade, mesmo sendo algo inerte, como sendo, né, uma parede composta de tijolo e cimento, micróbios vão tirar o seu alimento, vão se alimentar. O pré-requisito para a existência, nesse caso aqui de mofo, existência de fungo, é a umidade, e eles vão atacar tanto componentes orgânicos quanto componentes inorgânicos. Basta que haja umidade. Tá? A gente sabe que a principal estratégia para controlar bactérias, quando a gente tem nossos ferimentos, acidentes, quando você tem cirurgias, você tem moléculas químicas que são utilizadas para combater as tentativas de invasão naquele ferimento do nosso corpo. E uma delas são os anti-inflamatórios, compostos químicos e os antibióticos. Aqui eu estou colocando para vocês 2 exemplos, né, com surto de infecção hospitalar. Quando se fala de infecção hospitalar, nós estamos falando de um ambiente que utiliza sempre essas moléculas, que seleciona, que está promovendo uma pressão de seleção e que vai produzir uma superbactéria, né, e que vai ser depois mais difícil se você não ter outras fontes de químicas para controle dessas populações que você utiliza, que você ministra nos pacientes, essas bactérias vão estar presentes, né? Aqui, por exemplo, tem uma bactéria chamada de KPC, que é resistente à maior parte dos antibióticos do mercado, em que elas vão sendo criadas e que isso vai tornando o processo, o ambiente do hospital, um ambiente mais insalubre do que ele é, pela presença desse organismo. Então, por isso que você tem, às vezes, alguns procedimentos operacionais dentro dos unidades, né, de tratamento intensivo, em que essas questões de rigor com relação à asepsia, esterilidade, com relação a... É quase como um indivíduo dentro de uma bolha, né? Eu falei para vocês uma aula da câmara hiperbárica, então, uma forma de você tentar proteger desses micróbios que estão presentes nesse local. Não sei se aconteceu com vocês nesse período de quarentena, às vezes acontece a gente ter que ir no hospital para salvar alguém, coisas assim.
E às vezes a gente sempre fica, pelo menos nesse período, eu fui acho que uma vez socorrer um colega, a gente estava, ele caiu, e aí ele desmaiou, sei lá o que que tinha, e aí ele não tinha ninguém para levar, e eu peguei e fui levar. E aí lá no hospital, a gente estava com a máscara, etc., mas a gente sempre fica com muito medo dessas questões da fonte, né? Ali é uma grande local que mais existe micróbios que vão depor contra a nossa saúde, são esses locais, esses hospitais. Então era mais ou menos isso, essa aula que eu queria falar sobre a importância dos micróbios na saúde e as características dos micro-organismos com relação ao seu tamanho e as relações ecológicas na natureza. Tá? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.